Olá, bom dia, primeiro ano A e B, tudo bem? Dando continuidade ao que a gente tinha combinado, essa semana vai ser uma semana de conteúdo novo. Então, essa semana a gente tem que se preocupar em assistir essas videoaulas, entender o conteúdo novo e perguntar, tirar nossas dúvidas pelos canais que eu vou deixar disponível para vocês entrarem em contato comigo. O principal meio nesse momento, no meu modo de ver, para a gente estar se comunicando mais fácil, para mim, é o e-mail. Daqui a pouco eu viro a tela, eu viro a câmera, e aí vai estar meu e-mail aqui embaixo. Aí vocês anotam, se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode estar tirando e-mail também. Foi combinado também, foi estabelecido, que amanhã, toda terça-feira, eu faço live, tá bom? Aí se alguém tiver dúvida do que assistiu hoje, aí na terça-feira já pode tirar dúvida comigo de algum tipo de exercício, alguma coisa. Vai ser bom amanhã, que se ainda alguém não tiver entregue a prova, também já pode estar questionando sobre a prova, tá bom? Essas videoaulas elas vão estar com um link colocado no Google Sala de Aula, tá? Que vocês estão usando. Vai ter lá um roteirinho, e aí vocês acessam o Google Sala de Aula, e aí vocês vão conseguir assistir essas aulas, tá? E vocês vão assistir essas aulas interagindo com sua apostila. Peço desculpas ainda pela minha timidez no começo, mas eu vou ir soltando conforme as aulas forem ocorrendo, tá bom? Passado a semana de prova mensal, o que nós deveríamos fazer se nós estivéssemos na aula presencial e que será feita agora por vídeo? Nós deveríamos estar começando o capítulo 2. Então a gente tem que começar o capítulo 2 da apostila. Então nesse momento, eu peço que vocês peguem as apostilas, dá uma travada no vídeo, pega a sua apostila para a gente começar a discutir sobre ela. E aqui a gente começa a estudar física verdadeiramente. A gente viu bastante coisa de matemática no começo, no capítulo 1, e agora a gente começa a ter aula de física mesmo, física pura. Então, o nome do capítulo é Introdução à Mecânica. A primeira coisa que vocês devem fazer de física essa semana é assistir esse vídeo. Eu vou deixar isso escrito no Google Sala de Aula. Depois que vocês fizerem isso, assistir o vídeo, eu vou orientando porque exercício tem que ser feito. Por último, no fim, deve ser feita a trilha. Por último, depois que você assistir todas as 3 aulas da semana, nós temos 3 aulas por semana, depois que você assiste as 3 videoaulas da semana, aí você, depois que você termina tudo, faz os exercícios que eu recomendei. Se você tiver dúvida, tira a dúvida comigo. Depois você vai lá e resolve a trilha. A trilha, o que é importante na trilha é a parte que está escrito avaliação. Geralmente são 10 exercícios que eles que valem nota. A sondagem é só para você ter uma ideia do que vai estar aparecendo lá, tá bom? Mas o mais importante de tudo é a avaliação, que é o que está valendo nota. Bom, começando aqui nosso capítulo 2, Introdução à Mecânica. Aí ele fala o seguinte, ó, vão acompanhando comigo pela apostila de vocês. A fotografia revela o caminho realizado pela pessoa durante o salto. Esse caminho é o mesmo para qualquer observador? Estão vendo o caminho? Tem um caminho, uma pessoa que está saltando nesse mar, e aí ela faz um tipo de trajetória, um tipo de caminho. Será que o caminho é o mesmo para qualquer tipo de observador que esteja vendo esse salto? Um observador embaixo, um observador do lado, um observador de cima? A própria pessoa que está saltando ela pode ser considerada um observador. Aí a pergunta continua assim, a pergunta 1. Esse caminho é o mesmo para qualquer observador? Então a resposta é não. Esse caminho depende do referencial, depende de onde eu estou, tá bom? Completem aí na apostila de vocês. Primeiro A e B, hein? A aula é a mesma para os dois primeiros. Segunda questão, fala o seguinte. Durante o salto, a pessoa está em movimento, repouso ou depende? Durante o salto, a pessoa está em movimento, repouso ou depende? A resposta é, depende do referencial. Eu já vou explicar por quê. Depende do referencial. A pessoa pode estar em movimento, repouso, dependendo do referencial que a gente coloque, a gente fixe. Tá bom? Terceira questão. Por que a distância entre o segundo e o terceiro quadro do salto é menor do que o terceiro e o quarto quadro? Repare na altura do pé em relação ao tronco da pessoa no quadro seguinte. Na verdade, a resposta é a seguinte. Por que essa diferença? Por que existe essa diferença na distância? Não existe diferença na distância. Na verdade, é o referencial que eu estou vendo. Eu estou vendo do referencial de cima, né?
Então, olhando do referencial de cima, parece que a distância é diferente, mas na verdade não é diferente, tá bom? Podem virar a página. Chegamos na página 30. A gente chegando na página 30, eu vou largar um pouquinho a apostila, a gente não vai estar lendo essas coisas da apostila, e na verdade a gente vai fazer um esquema aqui, e eu acho legal vocês colocarem esse esquema no caderno. Vou virar aqui um pouquinho a tela, para a minha luz improvisada, vou baixar aqui. E aí a gente vai montar um esquema, tá bom? Primeiro ano A e B. Esse esquema seria interessante vocês colocarem esse esquema no caderno. Porque se por um acaso, se Deus quiser, acaba logo essa questão dos vírus e a gente volta a ter aula na sala, presencial, a gente tem uma prova bimestral para fazer. E aí como vocês vão poder estar usando o caderno como apoio, então era legal colocar esse esquema no caderno. Que esquema é esse? A gente vai colocar assim, ó. Conceitos iniciais. Conceitos iniciais. Quais são os conceitos iniciais de mecânica, então? No seu caderno você coloca conceitos iniciais, e aí depois você vai com uma flecha, e aí você coloca ponto material. Ponto material, 2 pontos. E aí agora você vai escrever o que eu vou ditar. Igual como se a gente estivesse na sala. Ponto material, 2 pontos. É um corpo, ponto material, 2 pontos. É um corpo de dimensões desprezíveis. É um corpo de dimensões desprezíveis para o referencial adotado. É um corpo de dimensões desprezíveis para o referencial adotado. Escreve isso no seu caderno e presta atenção no exemplo. Exemplo. Deixa eu pegar aqui um objeto pequeno. Por exemplo, achei aqui, ó, um objeto pequeno. Tem um brinco aqui na minha mão. Ó, tá vendo? Tem um brinco aqui na minha mão. Esse brinco, se eu levantar aqui dentro desse quarto que eu estou e alguém entrar, qualquer tipo de pessoa vai ver esse brinco na minha mão. Então ele não é um ponto material nesse referencial desse quarto. Agora se eu pegar esse mesmo brinco, for até o estádio do Maracanã, ficar no meio do campo do estádio do Maracanã, e você que está me assistindo, aluno do primeiro A e B, ficar na última parte da arquibancada mais alta possível do Maracanã, e eu ficar assim, ó, com o brinco na minha mão. Se você não soubesse que eu tinha um brinco na mão, e eu pedisse para você me falar o que eu tenho na mão, será que você ia conseguir ver? Não, você não ia conseguir ver. Então, para o estádio do Maracanã, que é algo muito grande, esse brinco é um ponto material. Outro exemplo. Você, de novo você que está me assistindo, na sua casa, você é importante. Você não é um ponto material. Agora você, por tamanho global da escola, os 3 turnos, manhã, tarde e noite, pensando na faculdade, a quantidade de aluno que o Drummond tem, você é um ponto material. Você já é um corpo desprezível. Tanto faz se você está ali ou não. Entendeu? Para muita coisa, um só não faz muita diferença. Agora, você, para sua família, você já não é ponto material. Então nós podemos ou não ser ponto material, um corpo, uma caneta pode ou não ser ponto material, de acordo com o referencial adotado. Tudo bem? Entenderam? Depois de corpo material, vocês vão anotar no caderno o que é corpo extenso. Anotem o que é corpo extenso. E aí eu falo o seguinte, ó, corpo extenso, ele ainda está na página 30, tá? Na verdade a apostila nem coloca sobre corpo extenso, eu estou colocando um pouco a mais e não vai ser cobrado nada mais por isso, tá bom? Na sua mensalidade. Corpo extenso é o contrário de ponto material, então você vai anotar assim no seu caderno, corpo extenso, 2 pontos. É um corpo de tamanho considerável, para o referencial adotado.
é um corpo de tamanho considerável para o referencial adotado. Tudo bem? Então, a gente pode pensar no mesmo exemplo que eu estava dando, pensar o seguinte: essa caneta aqui nesse quarto, qualquer pessoa que entrar aqui vai conseguir ver. Então, ela é um corpo extenso. Vamos dar um outro exemplo. O carro de papai e de mamãe, para sua garagem, ele é um corpo extenso. Se ele não estiver ali, vai perceber que está faltando uma vaga, né? Tem uma vaga sobrando ali naquela garagem. Agora, esse mesmo carro, por uma rodovia grande, ele já é um ponto material. Ele já não é mais um corpo extenso, ele já não faz muita diferença. Você pega esse carro na rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, que é bem grande, tem uma quilometragem bem grande, uma extensão bem grande. Então, esse mesmo carro que na sua garagem era no corpo extenso, nessa rodovia, ele já é um ponto material. Ele já é desprezível, né? Um a mais, um a menos, tanto faz. Tudo bem? Deu para entender, fixar bem esse conceito? Vira na página. A apostila na página 31 pede que eu explique para vocês, eu vou fazer a mesma sequência da apostila, o que é referencial. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Então, a próxima setinha que a gente vai colocar aqui embaixo é o que é referencial. Referencial. Referencial, 2 pontos, anotem aí. Local ou ponto adotado. Local ou ponto adotado para o estudo do movimento ou repouso de um corpo. Local ou ponto adotado para o estudo do movimento ou repouso de um corpo. E aí a gente pode pensar o seguinte: mas espera aí, para estudo do movimento, do repouso de um corpo? Mas então o que será que é movimento e repouso? Não precisa falar isso eu já sei o que é movimento e o que é repouso. Não. Então primeiro você colocou aqui, referencial, 2 pontos, né? Ponto ou local adotado, escolhido para o estudo do movimento ou repouso de um corpo. Então referencial é super importante, super importante. Por exemplo, sua mãe e seu pai, agora em quarentena em casa, entram no seu quarto e falam assim: nossa, que quarto bagunçado. Você vai pegar e vai responder o seguinte: depende do referencial. No meu referencial, esse quarto não está bagunçado. Agora, no seu referencial pode ser que sim. Por exemplo, compare esse quarto com o quarto de fulano de tal. Então, o quarto ele pode estar bagunçado ou não, dependendo de qual é o referencial. Você tirou uma nota ruim na prova. Depende do referencial. Meu colega tirou 0. Eu tirei 2, então não foi tão ruim. Fui 200% melhor que ele, né? Então, depende muito do referencial as coisas, tudo bem? E embaixo, você vai colocar assim: movimento. Movimento. Movimento, 2 pontos. Eu sei o que é movimento, não precisa escrever. Cuidado, na física, alguns conceitos são um pouco diferentes do que a gente usa na prática do nosso dia a dia, tá bom? Então você vai colocar assim: movimento, 2 pontos. Acontece para corpos que mudam sua posição. Acontece para corpos que mudam sua posição ao longo do tempo para um referencial escolhido. Então o movimento ele acontece para corpos que mudam sua posição ao longo do tempo para o referencial escolhido. Bom, já vou dar exemplo, tá? Primeiro vamos agora definir o que é repouso. Quinta definição: repouso, 2 pontos. O repouso ele acontece para corpos que não mudam sua posição ao longo do tempo no referencial escolhido. Tá bom? E aí tem alguns exemplos aí. Vamos lá, para tentar ver se vocês conseguem compreender isso melhor. Como exemplo, a gente pode falar o seguinte: quando você está deitado dormindo na sua cama, você está em movimento ou você está em repouso? Nenhum dos dois, depende do referencial. No referencial do planeta, que está em rotação, você está em movimento. No referencial da sua cama, você está em repouso. Tudo bem? Então depende muito do referencial.
Outro exemplo. Tem até isso na apostila, daqui a pouco a gente vai chegar lá, vou até ler para vocês. Tem uma tirinha na apostila que fala sobre isso. Você está numa viagem, e aí você começa a observar que algumas árvores estão ficando para trás. Quem está em movimento? Você ou as árvores? Você sentado no banco de trás do carro, começa a olhar pelo vidro lá de fora e vê que árvores estão indo para trás. Quem está em movimento? Você ou a árvore? Resposta: depende do referencial. Porque você está sentado no banco do seu carro. Se você está sentado no banco do seu carro, você está em repouso? Ué, mas a árvore anda? Então depende do referencial. No seu referencial, que está sentada, as árvores estão andando. Ou sentado, as árvores estão andando. Estão indo para trás. Agora, no referencial de quem está lá, por exemplo, uma pessoa que está apoiada na árvore, está se segurando assim, encostadão na árvore. Aí é você que está em movimento, você que passou. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Tem um outro exemplo legal. Casal de namorados está na estação do metrô, lá na plataforma. E aí eles estão sentadinhos lá naquele banco de obeso do metrô. Sabe aquele banco que é maior, de obeso? Tá os dois lá sentados lá, de boa, tranquilo. Ainda terminando aquele último momento de namoro no final de domingo, quando de repente deu horário que tem que ir embora. Aí a namorada se levanta e entra no vagão do metrô. Ela entrou dentro do vagão do metrô, sentou no banquinho perto da janela e o namorado ficou sentado no banco da plataforma. Tudo bem? Então, está um sentado no banco da plataforma e o outro está sentado no banco do vagão do metrô. Tudo bem? Os dois sentados. Eles estão naquele último momento se despedindo, fazendo coraçãozinho e aí vai. Aí de repente o metrô foi. Quando o metrô foi, quem que está em movimento? A namorada sentada no banco do vagão ou o namorado sentado no banco da plataforma? Quem que será que está em movimento e quem que está em repouso? Pense. Resposta. Resposta da próxima prova. Tudo depende do referencial. No referencial do namorado que está sentado, é a namorada que está indo dentro do vagão do metrô. Já no referencial dela, que está sentada no vagão do metrô, é ele que está indo para trás. Então é ele que está em movimento. Então tudo depende do referencial. Uma outra coisa interessante que seria feito agora se a gente tivesse uma aula presencial seria o quê? Eu escolheria alguém na fileira do meio e andaria por essa fileira olhando fixamente para essa pessoa. No meu referencial, que estou andando em direção a ela, é a pessoa que está se movimentando para mim. Agora, no referencial da pessoa que estaria sentada, do aluno da aluna que estaria sentada, era eu que estaria em movimento. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tenta fazer esse tipo de exemplo na sua casa também. Tá bom, ó, seguindo a apostila, então a gente passou por essas páginas, chegamos na página... seguinte, na página 31, tem algo também falando sobre posição. Posição. Vamos falar também sobre posição, só para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar mais 1 minuto e 20. Então deixa eu dar uma aceleradinha. Posição é um local que vai ser marcado para quando você escolhe determinado referencial. Então, posição, 2 pontos. É o local que eu estou para o referencial escolhido, tá bom? Essa posição ela pode ter o marco 0, que é o início. Não esqueçam desse nome, marco 0, que é o início. Então, isso está na página 31. Vamos lá. Na página 32 tem essas definições. Era legal também acrescentar aqui, ó, na posição, que ela sempre vai ser dada por S. Posição é S, de espaço. Space em inglês, por isso que é S, tá bom? E ela sempre medida em metros. Sempre medida em metros no SI, isso vocês já sabem, caiu na prova mensal. Tudo bem? Aí a gente chega na nossa página 33, 34. A página 33, 34 eu vou deixar para o próximo vídeo. Inicialmente eu preciso que todo mundo entenda o que são esses 6 conceitozinhos aqui. Tá bom? Esses 6 conceitos. Então a gente finaliza até a página de número 32. Eu retomo a 32 na próxima videoaula.
Espero que vocês estejam entendendo. Espero que todos vocês e suas famílias estejam bem. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo.